Olá, é muito bom ter a companhia de todo mundo em mais uma explicação por aqui. Hoje a gente vai pegar um tema super denso e transformar em algo cristalino. O nosso foco é a Política Nacional de Atenção Básica, carinhosamente e amplamente conhecida por aí como PNAB. Ela é literalmente a verdadeira porta de entrada para a gigantesca rede de saúde do Brasil. Então, vamos direto ao ponto e mergulhar em como essa engrenagem funciona na vida real. Nossa agenda hoje é como um funil, tá? Vamos passar bem rápido pela definição da PNAB, dar uma olhada na evolução histórica, entender a filosofia por trás de tudo isso e depois descer direto para o mundo real, a infraestrutura e os casos práticos de atendimento. Então, começando pelo começo, o que é a PNAB afinal de contas? Para entender a fundação dessa política, o termo-chave aqui é exatamente esse: porta de entrada. Não dá para pensar nisso como apenas um postinho de bairro isolado. A atenção básica é o grande centro de comunicação de toda a rede de saúde. Pense nela como uma torre de controle. É um núcleo que recebe quem precisa, acolhe e coordena um cuidado, encaminhando o paciente para hospitais maiores ou especialistas somente quando é realmente necessário. E olhando para esse manual oficial da PNAB, bom, ele pode até ter cara de ser só mais um documento burocrático e pesado do governo. Mas a verdade é que as regras impressas nessas páginas ditam literalmente como milhões de pessoas conseguem acessar serviços que salvam vidas todos os dias, ali mesmo na esquina de casa. É basicamente o projeto arquitetônico de um sistema vital. Mas como a gente chegou até aqui? Vamos dar uma olhada rápida em como a atenção básica evoluiu no Brasil. Lá atrás, antes de 1988, a saúde era super fragmentada e o acesso era bem difícil, principalmente para as populações mais vulneráveis. Tudo mudou com a Constituição de 88, que criou o SUS e transformou a saúde em um direito de todo mundo. Logo depois, em 91, surgiram os agentes comunitários de saúde, aquela galera essencial que bate de porta em porta, sabe? Em 94 veio o programa Saúde da Família, e todo esse esforço contínuo pavimentou o caminho para a primeira formalização da PNAB em 2006 e a revisão de 2011, que ampliou ainda mais as redes. Cada um desses passos foi construindo o que a gente vê hoje. Agora, vamos entender os princípios do SUS, aquela base filosófica que guia tudo isso. Tem uma diferença muito importante entre as diretrizes operacionais e os princípios do sistema. Os princípios são a bússola moral do negócio. E aqui a gente tem dois conceitos poderosos lado a lado. A universalidade, que é muito simples, a porta está escancarada para todo mundo. Ninguém, absolutamente ninguém, fica de fora. Já a equidade reconhece uma parada mais profunda. As necessidades das pessoas não são iguais. A equidade é justamente dar mais recursos e atenção para quem está precisando mais, equilibrando a balança social para evitar qualquer tipo de discriminação. E, além disso, temos a integralidade. A sacada aqui é perceber que a saúde não é só dar um remédio para uma doença isolada, é olhar para a pessoa por inteiro. Isso envolve as necessidades biológicas, psicológicas e até o ambiente em que a pessoa vive. Vai desde campanhas de prevenção até a reabilitação e os cuidados paliativos. É literalmente um cuidado de ponta a ponta. Saindo da parte filosófica, vamos ver como essas diretrizes operam na prática. Como essas ideias bonitas viram suor e rotina numa clínica, né? Essas aqui são as engrenagens da máquina. O sistema não fica só esperando pessoas aleatórias entrarem pela porta. A territorialização, por exemplo, foca no espaço geográfico específico daquela população. A longitudinalidade é o que cria um laço de confiança, um vínculo longo entre o paciente e a equipe. E a resolutividade garante que a maior parte dos problemas de saúde seja resolvida ali mesmo, sem precisar ir para o hospital. E se precisar, a clínica faz a coordenação do cuidado. Mas e fisicamente falando, onde toda essa estrutura acontece no meio da vasta realidade do Brasil? O desafio logístico aqui é imenso. Construir clínicas seguindo essas diretrizes num país do tamanho do Brasil é uma baita missão. Essa imagem mostra a clássica unidade básica de saúde, a famosa UBS. E tem um detalhe arquitetônico incrível aí. A recepção normalmente é sem grades. Isso não é por acaso. É desenhado para não intimidar a pessoa, facilitando a comunicação e garantindo um clima muito mais humano desde o primeiro bom dia. Só que a infraestrutura precisa se dobrar à geografia do país, e é aí que a engenhosidade brasileira brilha. Além das UBSs padrão que a gente vê nas ruas, existem as UBSs fluviais. São clínicas completas flutuando em barcos pelos rios para chegar nas comunidades ribeirinhas, com laboratório e até cabine para a equipe dormir. Sem falar nas unidades odontológicas móveis, que levam cadeiras de dentista e raio-x sobre rodas.
É adaptação pura para não deixar ninguém para trás. Vamos testar o entendimento disso todo agora. Hora de colocar os conceitos em cenários reais. Imagina essa situação. Uma pessoa em situação de rua, num estado de vulnerabilidade imenso, chega e recebe atendimento imediato, sem barreiras. Quais daquelas bússolas filosóficas que a gente conversou estão orientando essa atitude? A resposta exata é a combinação de universalidade e equidade. A universalidade diz: pode entrar, o sistema é seu. E a equidade diz: você está numa situação mais urgente, então a gente vai focar em equilibrar a balança agora mesmo. Próximo cenário, e esse é super comum. Tem um paciente com diabetes que faz acompanhamento na clínica. Num dado momento, a equipe encaminha essa pessoa para um especialista no hospital e depois que resolve, o paciente volta a fazer o acompanhamento no bairro. O que orienta esse fluxo? É aqui que entram a longitudinalidade e a coordenação do cuidado. Aquela metáfora da porta de entrada acontecendo na prática. A UBS é a base. Ela guia o paciente pela rede para ver o especialista. Mas o vínculo é de longo prazo, o paciente sempre volta para os cuidados no bairro. E o nosso último caso. A equipe médica percebe que os casos de dengue começaram a subir na região. Em vez de ficarem sentados esperando o povo chegar passando mal, eles começam a planejar ações nas ruas ao redor da clínica. Por que fazer isso? Exatamente pela territorialização. A equipe de saúde é dona, digamos assim, do mapa em torno da UBS. Ao mapear o território, eles podem se antecipar aos problemas, combatendo o surto lá fora, em vez de só lidar com o sintoma quando a sala de espera já está lotada. E assim a gente vai amarrando essa explicação. Olhando tudo isso, fica super claro que quando a atenção básica é pensada para se integrar ao território, ela não é só um prédio distribuindo remédio, né? Ela vira uma parte viva e pulsante da comunidade. E fica aí a provocação final. Qual é o tamanho real do impacto da UBS aí na dinâmica do bairro? É uma baita reflexão. Agradeço muito a companhia hoje e até a nossa próxima explicação.